Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor para todos. Amém, igreja? Louvado seja o Senhor Jesus. Aproveitar que os amados estão em pé, aqueles que podem, né? Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo de número 11, e o versículo de número 1. Isaías, capítulo 11, e o versículo de número 1. Sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito, realizado. O Senhor Deus, de fato, é maravilhoso. Amém, querido. Se não for o Senhor, de fato, não estaríamos presentes aqui nessa noite. O Senhor Deus nos deu condições, nos capacitou, nos livrou, nos auxiliou para cultuar a Deus, para adorar Ele, porque Ele é merecedor de todo louvor, de toda adoração. Isaías capítulo de número 11, o versículo de número 1, que diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Repetindo: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Vamos abrir a Bíblia agora lá em João, no primeiro capítulo, e o versículo de número 45. Evangelho de João, capítulo de número 1, e o versículo de número 45. Grandes coisas o Senhor tem para nós nessa noite, amém, igreja? Glória a Deus. João capítulo de número 1, versículo de número 45, vamos estar fazendo também a leitura do verso de número 46, que diz assim: Felipe achou a Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe: vem e vê. Tome o seu assento por gentileza. O primeiro versículo que nós lemos é um verso que se encontra no livro de Isaías. Isaías, que é intitulado de profeta maior, juntamente com ele Jeremias, Ezequiel. Esses profetas, intitulados de profetas maiores, são intitulados assim porque eles profetizaram por um tempo maior e, consequentemente, os livros deles são maiores do que os demais profetas, que são intitulados de profetas menores. Isaías, ele não tem somente um título de profeta maior, mas ele também tem o título de profeta messiânico, porque Isaías foi o profeta que mais profetizou a respeito do Messias. Nenhum outro profeta, dentro das Escrituras Sagradas, falou tanto do Messias como Isaías. Isaías escreveu o livro mais ou menos 760 anos antes de Jesus vir a nascer. Quando Isaías ele escreveu este livro, Isaías ele não sabia 100% daquilo que se tratava. E muitos dos textos a respeito do Messias para Isaías não foram revelado, até porque muitos dos israelitas, até mesmo nos tempos de Jesus, não entendiam as profecias de Isaías, não conseguiam vincular elas ao próprio Jesus. Tanto é que Jesus, em várias ocasiões, vem trazendo as coisas relacionadas ou que estão dentro do que nós conhecemos como Antigo Testamento, para trazer a mensagem daquilo no qual Deus tinha para o povo de Israel, no cumprimento da profecia, que seriam as profecias messiânicas. Até mesmo depois de Jesus, os apóstolos e os missionários vieram pregando, trazendo coisas do Antigo Testamento, que nós conhecemos como Antigo Testamento, e para eles das Escrituras, trazendo para que pudesse provar e comprovar que de fato, Jesus que havia nascido, morrido e ao terceiro dia ressuscitado, de fato era o Messias prometido ali no livro de Isaías e no Antigo Testamento. Isaías foi um homem como qualquer outro homem,
ele não tinha sua especialidade diante de Deus, era um ser humano comum, tendente a falhas, a erros e a pecados. Porém, Isaías, ele colocou como foco, buscar e servir a Deus. E foi chamado por Deus para trazer a mensagem ao povo da época e para ser usado nas profecias que estão relacionadas ao Messias. Isaías não tinha condições espirituais e ele mesmo reconheceu isso em dado momento. No capítulo de número 6 do seu livro, ele mesmo falando com Deus, quando ele viu Deus assentado sobre o trono, e os serafins que com 6 asas estavam com 2 cobrindo seus olhos, 2 voando e 2 cobrindo seus pés, Isaías ele ficou temeroso. E ele logo percebeu que ele estava em uma situação espiritualmente não tão agradável assim aos seus olhos. E ele achou que ia morrer, porque ele estava contemplando ali a presença de Deus. Deus estava sentado no trono e os serafins voavam e louvavam a Deus. Eles glorificavam ao Senhor. Foi então que Deus, olhando para Isaías, que disse: eu habito no meio de um povo de lábio impuro, e eu também tenho lábios impuros. E Deus usou um anjo, e através de um anjo que com uma tenaz, que era um instrumento de pegar brasas, tomou de uma brasa ali do altar e levou até Isaías, tocando em seus lábios. E então Isaías se encontrou com os lábios agora purificado. Então ele estava em condições espirituais para fazer a obra. E então se pergunta: quem há de ir por nós? Quem nós vamos enviar? Isaías se prontifica e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas por quê? Porque Deus capacitou a Isaías antes. E eu quero dizer, é Deus quem tem. Nós em nós mesmos não temos a capacidade para nada, não temos a capacidade para empreender a obra, independente daquilo que nós podemos fazer dentro da casa de Deus. A nossa capacidade, ela vem da parte do próprio Deus. Se tirar Deus, se tirar o Espírito Santo de nossas vidas, nós não vamos conseguir fazer nada, meu querido. Mas quando nós permitimos que Deus ele venha nos usar, e Deus ele nos usa porque Ele quer trabalhar em nossas vidas e através de cada um. Então a obra do Senhor, ela vai acontecendo, mesmo tendo espinhos, barreiras e obstáculos. Para Deus isso não é problema. Deus é aquele que rompe com os obstáculos, é aquele que abençoa e dá vitória. Por isso eu te digo, é motivo de alegria e de glorificar a Deus o fato de nós estarmos aqui nessa noite, porque o diabo tem trabalhado contra a sua vida, tem trabalhado contra a sua casa e contra a sua família, mas Deus tem dado do seu livramento e continuará livrando, porque o objetivo de Deus é de te abençoar e de te fazer crescer e prosperar. Bendito seja Deus, aleluia, glória a Deus. O que nós estamos vivendo hoje, ou muitos infelizmente, até mesmo dentro da casa de Deus, é o chamado complexo de inferioridade. Isso é um dos males do século. O complexo de inferioridade, ele é existente, não é de hoje, já existia antes. Você lembra de Jeremias? Ah, Senhor, como que eu vou ser enviado? Eu não passo de uma criança, eu não sei falar. E Deus fala com Jeremias: Jeremias, onde eu te enviar você vai, eu te mandar falar você vai falar, porque quem usa e quem faz a obra, amados, é Deus. Não sou eu, não é você, é Deus. Moisés também, ele tinha esse obstáculo, e ele olhou para si e falou: Deus, eu não sei falar, não dá para mim chegar diante de Faraó, para que eu possa falar com ele, tudo aquilo que o Senhor está mandando, não tem jeito. Então Deus fala para Moisés: Arão, teu irmão, não se preocupe, ele vai ser usado, e ele vai estar diante de Faraó, ele vai falar, você vai falar para ele, e ele vai falar com Faraó, não tem problema. Porque quando Deus quer fazer a obra, meu querido, não existe obstáculo. Mas Deus, eu não consigo, eu sou pequeno. Para Deus isso não é problema nenhum, nunca foi. Para Deus não existe problemas. Quando Deus quer fazer a obra e Ele conta com você, é com você. Se Ele contou com você para interceder, então interceda.
Se Ele contou com você para louvar, louve, para pregar, pregue, para ensinar, ensine. Se Deus contou com você, é porque você pode, e não existe obstáculos que você não possa vencer, porque Deus está com você. Isso me faz lembrar de Gideão, que quando foi chamado por Deus, Gideão foi chamado por Deus, e Gideão olhando para si, ele falou: mas a minha família é pobre demais, e eu sou o menor da casa de meu pai. E o Senhor fala com Gideão: olha, eu sou contigo, ponto final. Enquanto Deus estiver conosco, amados, ainda que pareça que a casa vai desabar, ela não vai desabar, porque é Deus que está conosco. Mas a luta é tão grande, irmão, você não conhece, não entende o que acontece na minha vida, não tem problema, até porque eu não poderia te ajudar em nada. Mas o Senhor, o nosso Deus, conhece, porque foi Ele que permitiu essa tempestade. E o nosso Jesus, amados, Ele é especialista em acalmar tempestades. Não importa quão grandes sejam as tempestades da vida, o mais importante é que o nosso Jesus é aquele que faz o milagre acontecer. Aleluia! Então o complexo de inferioridade tem tomado conta de muitos, e muitas das vezes nós olhamos para a nossa vida e achamos que nós não temos condição de vencer. O Deus que está em nossas vidas, que está na sua vida, é o mesmo Deus lá do passado. Você já é um vitorioso, porque Jesus morreu por você lá na cruz do Calvário, então você já é vitorioso. Tá? Quem é perdedor é Satanás, o diabo. Aquele que luta contra você, ele já perdeu. O final dele já está escrito. Você é vitorioso. Jesus te condicionou a isso. A Bíblia nos mostra claramente que Ele nos tirou do monturo, nos tirou da podridão e nos colocou assentados em bancos de príncipes. Éramos gentios, éramos desgarrados, não fazíamos parte, mas o Senhor Jesus, com seu sangue, nos comprou e nos colocou em posição de filho. Você é filho, você é filha do Senhor, você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo, e o diabo não pode mudar isso, porque o Senhor Deus é aquele que determinou isso sobre a minha vida e sobre a tua vida. Bendito seja Deus, aleluia. Quem nos condiciona é o próprio Deus. Tudo que você fizer, amado, é Deus que condicionou. Irmão, eu oro 6 vezes por dia, 6 horas por dia, amém. Quem te deu condições foi Deus, não é você. Irmão, eu jejuo todos os dias, é Deus que está te dando condições para isso. Não há mérito no homem, no ser humano, em tudo que ele fizer. Irmão, um louvo tão bonito, foi Deus que te condicionou a isso. Tudo depende do próprio Deus. Você sabia que até o desejo de adorar a Deus vem do próprio Deus? Vem do próprio Senhor. Toda a força de vontade de servir a Deus, de vir à igreja, vem da onde? Do próprio Deus. É Deus que nos condiciona. Para orar, para jejuar, vem de Deus. Para cantar, pregar, para interceder, vem de Deus. A nossa adoração é condicionada por Deus. É Deus que me deu condições de adorar a Ele. Não há mérito no homem, não existe. E muitos, infelizmente, olham para si, porque é usado nisso ou aquilo outro, acha que está arrebentando. Tira o Espírito Santo dele ou dela para você ver, sobra nada, porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Pode até louvar bonito e pregar bonito, mas se não tiver Deus, não adianta. E naquele dia, o próprio Senhor, Ele diz em sua palavra, dirão: oh Senhor, mas eu profetizei no seu nome. O Senhor vai olhar e falar: olha, afasta de mim, porque eu não te conheço, não sei quem é, porque não tem Deus em si. A obra do Senhor não pode ser feita mecanicamente, não, ela tem que ser feita espiritualmente, como nosso pastor aqui hoje já mencionou. Não importa quem pregue, não importa quem louva, a adoração ela é para Deus. Quando nós tiramos o nosso foco do homem, colocamos o nosso foco em Deus, as coisas começam a mudar.
Porque a cruz, amado de Cristo, ela é maior, muito, muito maior do que qualquer ser humano que possa existir. Não existe grandeza no homem. A grandeza está em Deus, em Cristo Jesus, que se entregou na cruz do Calvário por cada um de nós. É Ele que merece ser adorado. João capítulo 1, 45, 46 que nós lemos. Felipe achou a Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe: vem e vê. Olha só que interessante a atitude de Natanael. Quando Felipe encontrou com ele, dizendo para ele: olha, nós encontramos aquele que está escrito lá nas Escrituras. Moisés, os profetas falaram sobre ele. E ele vem de Nazaré. Já na hora ele falou: mas será que vem alguma coisa boa de lá? O interessante é que essa frase era comum nos tempos de Jesus. Essa discriminação com o povo de Nazaré era uma coisa tão natural, tão comum. O que Natanael fez foi algo corriqueiro, que se falava em qualquer lugar, em qualquer esquina, em qualquer grupo. Mas por que Natanael agiu com essa discriminação? Ou por que tinham essa discriminação em relação ao povo de Nazaré? Em primeiro lugar, o primeiro ponto é que Nazaré era uma cidade que funcionava mais como um vilarejo do que como uma cidade propriamente dita. Porque o número de habitantes ali era de mais ou menos 150 pessoas, imagina, era praticamente uma vila, e não uma cidade. Não é 150 mil, é 150 pessoas moravam ali em Nazaré. De Nazaré nunca saiu profeta nenhum, nunca se ouviu falar em profeta, ou algum governante, alguém que tivesse tomado posição dentro da sociedade, alguém de nome, não tinha. De Nazaré não via nada de lá. Ninguém notava nada da parte de Nazaré, porque era pouquíssima gente que morava ali, e não tinha dali ninguém que tivesse algum nome. O interessante é que Felipe, aliás, Natanael, olhando para isso, ele logo considerou, em relação ao tamanho da cidade, a sua pequenez, comparados com Jesus, e logo rotulou e classificou a Jesus dentro das condições de Nazaré. Isso muitas das vezes acontece conosco em algumas ocasiões. A nossa humanidade, ela tende a nos pregar peças. E eu repito, a nossa humanidade, ela tende a nos pregar peças. Porque muitas das vezes nós rotulamos a Deus de acordo com as nossas experiências. Ou seja, nós oramos e buscamos a Deus por algo. Deus não responde, não faz. Logo nós colocamos um rótulo em Deus, que Deus ele não faz, ou que Deus ele não vai fazer. E algumas experiências nossas lá no passado, de coisas que não aconteceu conforme a nossa vontade, o nosso interior já coloca um rótulo em Deus, e classifica Deus como alguém que ele não vai fazer um milagre, ou alguém que não vai ajudar, ou alguém que se nós orarmos, temos que descabelar-nos de modo tão exaustivo para que ele possa ouvir uma vírgula da nossa boca. Às vezes o nosso interior ele prega essa peça. Então nós buscamos a Deus em uma campanha, em oração, em jejum, e não acontece, nós já colocamos um rótulo em Deus: ele não vai fazer, ele não vai realizar. Outros dizem: Deus ele não me ouviu, ele não me ouve. Outros pensam: minha oração não está passando do telhado. Outros pensam: eu não vou jejuar não, porque eu não senti diferença da última vez que eu jejuei. Eu não irei à igreja, porque semana passada eu fui e eu saí de lá tão mal, e às vezes pior do que eu entrei, então eu não vou à igreja. Ou eu vou à igreja e na minha vida as coisas não se consertam, continua sempre toda quebrada e desarrumada. Então nós colocamos um rótulo em Deus e encaramos a Deus como isso. É a nossa humanidade nos pregando peças. A nossa visão, amado, não tem que estar vinculada às nossas experiências ou más experiências, mas elas têm que estar voltadas para Deus. Então não importa o que Deus tem para me dar, não
pode importar o que Ele pode fazer na minha vida. O que tem que importar é aquilo que Deus Ele é. Nós temos que classificar, de acolher para nós o amor de Cristo, e não aquilo que Ele tem para me dar. Porque Deus Ele é poderoso de fato, mas se eu buscar a Deus porque Ele é poderoso, não está legal. Então eu não posso buscar a Deus porque Ele é poderoso. Eu não posso buscar a Ele porque Ele tem para me dar, não, mas por aquilo que Ele é na minha vida. Então não importa se Deus vai fazer ou se Ele não vai fazer, não me importo com isso, eu vou buscar a Deus e vou servir a Ele. Bendito, exaltado seja o Senhor Jesus, glória a Deus. Então nosso foco tem que estar voltado exclusivamente, unicamente a Deus, e não aquilo que Ele tem para fazer em nossas vidas em si. O segundo ponto interessante nessa história de Natanael é que os nazarenos, eles tinham um costume um tanto diferente do povo judaico em si. Eles tinham como costume de casar com mulheres que eram de outras nações. Isso para o povo de Israel no modo geral, e principalmente para a nata religiosa de Jerusalém, era algo totalmente horripilante. Aquilo era condenável, eles encaravam como uma abominação, porque a Bíblia Sagrada, lá no Antigo Testamento e na lei deles, não era permitido ter vínculo matrimonial com pessoas que eram de outras nações. Lá em Deuteronômio, capítulo de número 7, do verso de número 1 até o verso de número 7, vai trazer coisas relacionadas a essa lei. Então eles não tinham este costume de seguir essa lei. E para o povo e para os fariseus, os escribas e os anciãos ali de Jerusalém, aquilo estava errado, porque estava contra a lei. E toda a estrutura religiosa que se existia em Nazaré era muito fraca em relação à estrutura religiosa que existia em Jerusalém. Então eles olhavam para o povo de Nazaré como desobedientes, como quem tinha uma religião falsa, como quem não dava atenção à lei de Deus. Por isso Nazaré também era desprezada. Aqueles que viviam em Nazaré eram desprezados. Mas o interessante é que Natanael, ele vem a classificar a Jesus de acordo com o que Nazaré era, no sentido geral. Ele não percebeu que não é o fato de Jesus vir de Nazaré, que ele seguia os costumes do povo nazireu lá, dos povos de Nazaré. Jesus não seguia os mesmos costumes, mas o que aconteceu com ele é o que muitas das vezes acontece conosco, porque nós estamos muitas das vezes preocupados com o que as pessoas vão falar, o que eles acham, o que eles estão dizendo por aí. Mas todo mundo está falando que Nazaré é assim, então eu também vou falar que todos os nazareus estão assim. Mas estava errado. Natanael estava equivocado. E nós, infelizmente, não temos tanta diferença, porque o homem atual, ele tende a seguir as coisas de acordo com o que as pessoas acham, de acordo com o que as pessoas falam. Estamos muitas das vezes tentando seguir as aparências do que o mundo dita, do que a mídia está dizendo, o que está na moda. Não estou falando que usar coisas da moda é pecado, tá, amados? Por gentileza. Mas nós estamos tão preocupados com o que a mídia dita, que tem que fazer, e então começamos a entrar na mesma fila e a seguir o mesmo padrão que o mundo está ditando. Só que nem todas as coisas que o mundo dita são coisas que agradam a Deus. Na sua maioria não agrada a Deus. E hoje é caretice ser honesto. Hoje é caretice procurar viver uma vida dentro da religião que o Senhor Deus colocou em nosso coração. É caretice ser cristão, ir para a igreja, é caretice. Obedecer o evangelho, isso é caretice. As pessoas dão risada, elas zombam, porque você não pode fazer isso ou fazer aquilo outro. Elas tendem a tentar te colocar dentro da fila, para que você seja igualzinho à sociedade está sendo.
Existe uma frase que foi escrita lá na década de 40, amados, que ela se encaixa nos nossos dias de hoje tranquilamente. Você já ouviu ela? Eu até anotei ela, diz assim: muitas pessoas gastam dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam, para impressionar pessoas que não gostam. Robert Killen escreveu essa frase na década de 40, e ainda hoje é assim. Nós tendemos a agir de acordo com o que a sociedade está ditando, mas nós não fazemos parte dessa sociedade, amados. Nós fazemos parte do reino celestial, amém? Glória a Deus. Esses dias minha filha, a Laura, ela falou para a mãe dela, né, para a Thalita, falou: mãe, você faz um penteado assim no meu cabelo, porque fulana de tal lá da escola, uma amiguinha dela, ela vai gostar, ela vai amar. Ela falou: Laura, não é assim que funciona. Você não pode fazer as coisas para agradar as pessoas. Você tem que fazer, se você quer esse penteado, porque você vai se sentir bem com ele e você quer ele, mas não para agradar as pessoas. Porque, amado, se nós tentarmos agradar as pessoas, nós vamos se frustrar. Você pode fazer 100%, alguém vai apontar e falar: ó, não está legal. É igual festa, dá uma festa para você ver. Você pode fazer a festa mais perfeita do mundo e comprar do bom e do melhor. Alguém vai apontar e falar: eu não gostei daquele bolo, estava doce demais. Outra vai apontar e falar: ah, não, estava um pouco sem açúcar. E outra vai apontar e falar: ah, o salgado não estava legal. Alguém vai falar mal em algum momento, meu querido. Sabe por quê? Não compensa tentar agradar as pessoas. Nós temos que nos focar em Deus e agradar apenas a Deus. Então, quando você for louvar ao Senhor, louve a Deus. Mas, irmão, será que aquela pessoa ela vai gostar do louvor que eu estou entoando? Não importa, meu querido. Quem tem que gostar é Deus. A nossa adoração tem que estar voltada somente para Deus. Mas a minha voz é tão feia e tão esquisita, não tem importância, porque o Senhor, nosso Deus, Ele contempla aquilo que se passa dentro de cada um de nós, e Ele recebe a nossa adoração, Ele recebe aquilo que você faz, porque é feito com sinceridade, é com coração. Foque-se apenas em Deus. Oh, glória a Deus. Hoje é tanto status, né? Quer-se conseguir trocentos de seguidores nas mídias sociais, porque é status. Você que tem mídia social e abrir em alguma ocasião, você vai ver pessoas que postam fotos para que chame a atenção dos outros, porque quer atenção para si. As pessoas estão carentes de atenção, elas querem atenção, elas querem que comentem as imagens que ela posta, e aí ela vai postar do seu dia a dia, fazendo isso, aquilo, outro, porque ela quer atenção, ela está carente, ela precisa de um colo psicologicamente falando. Estamos focando, amado, para o lado errado. O nosso foco tem que ser para o Senhor. O verdadeiro colo, ele é do Senhor, meu querido. Quando Deus nos pega no colo, meu amado, aí sim nós somos consolados verdadeiramente. Alamachuri bicanda na balabás. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Salmos, número 1, verso de número 1, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não anda segundo conselhos dos ímpios. Não importa o que a sociedade está ditando, não importa como a mídia está falando que tem que ser, o meu foco é Cristo, o meu alvo é Jesus Cristo. A minha morada não é nessa terra, mas é no reino celestial, que está preparado para mim e para você. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Terceiro ponto é que Nazaré, ela era uma representante de Jerusalém na Galileia. Olha só que interessante. Eles representavam Jerusalém lá na Galileia, não seguiam a lei como os judeus seguiam, e tinha uma religião muito fraca em relação à lei. Por isso, eram desprezados. A palavra Nazaré, em hebraico, se fala Netzer,
que significa, em hebraico, filial. Quando eles colocaram o nome deste lugar e classificou ela para ser uma representante de Jerusalém, eles colocaram o nome de Nazaré, obviamente porque se chamava, na nossa língua, filial. Ou seja, é uma filial de Jerusalém, que ficava ali na Galileia. Mas o interessante é que quando eles colocaram o nome deste lugar, deste vilarejo ou desta cidade de Nazaré, eles colocaram com o seguinte foco: filial. Mas eles não sabiam que na verdade eles estavam sendo usados por Deus para cumprir uma profecia. Por quê? Nazaré, de fato em hebraico, significa filial. Mas no hebraico isaínico, Nazaré também significa ramo. E então, quando eles colocaram o nome deste lugar de Nazaré, pensando que estava colocando apenas de filial, eles cumpriam uma profecia, colocando o nome de Nazaré, Netzer, que também significa ramo. E lá em Isaías, no capítulo 11, verso de número 1, que nós fizemos a leitura, a profecia diz o quê? Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo, em hebraico Netzer, que é o mesmo que ramo, um renovo ou um ramo frutificará. E da onde veio Jesus? De Nazaré. Era o cumprimento da profecia escrita lá no livro de Isaías. O que eu quero dizer com isso? Que quando Deus quiser cumprir uma promessa, e quando Deus ele for cumprir, que de fato ele cumpre o que ele promete, amado, não importa quem ele tenha que usar. Ainda que for necessário ele usar um ateu, ele usa, para cumprir a promessa na sua vida. Ah, mas o juiz não acredita em Deus. Para Deus não tem problema, porque Deus usa quem Ele quer. Ele usou até mesmo um animal para poder falar com o homem, e Deus ele vai usar quem for preciso para te abençoar, porque Ele prometeu e Ele faz. Mas o nosso foco tem que estar em Deus, e enquanto o nosso foco estiver na cruz de Cristo, estiver no Senhor, se for preciso Ele usar alguém que você menos espera, Ele vai usar. Mas o médico ele é novo, ele ainda não tem experiência, não tem problema, meu querido, porque quem vai fazer um milagre é Deus, e Deus não depende do homem para fazer nada, mas Ele usa porque Ele quer usar.